Boa tarde, jovens que nos assistem. Meu nome é Paola, eu faço parte da Juventude Aveluz. Meu nome é Maria Alice. E hoje nós temos a participação de Eduardo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela Juventude do Aveluz por me receber aqui. Primeira pergunta: o que sou eu, segundo o Livro dos Espíritos? Qual a definição espírita de ser espírito? O espírito, ele é um ser individualizado que sobrevive à morte do corpo, que é dotado de consciência de si próprio, consciência das suas ações e de livre-arbítrio. Ou seja, nós podemos escolher o que a gente vai fazer, mas uma vez feita a escolha, nós vamos ser atrelados às consequências dela. Isso faz parte das características dos espíritos, com E maiúsculo, que nos diferencia de todos os outros seres vivos desse planeta. E não vivos, né? Porque as máquinas não têm alma. O espírito é criado simples e ignorante ou já nasce perfeito? O que significa simples e ignorante? Significa que o espírito é criado para aprender. E a gente não diz aprender a partir do quê? A partir de nada. O espírito é criado, a gente não sabe qual é o processo de criação dos espíritos, isso ainda está muito além do que o conhecimento humano pode ter sobre o assunto, mas ele vai aprender. E como é que o espírito aprende? O espírito aprende se entrelaçando com a matéria, que é o outro elemento da criação, e através de sucessivas encarnações, quando já for espírito, né? Sucessivas vidas, sucessivos estágios em diferentes mundos, através dos desafios, das vicissitudes, da sobrevivência desse conjunto espírito-matéria, é que o espírito aprende. Nos seus últimos estágios, quando o espírito atinge a humanidade, ele já vem de um longo progresso anterior, onde ele já aprendeu a questão do instinto, onde ele já aprendeu várias questões ligadas à sua sobrevivência. Agora está na hora de, no popular, né, a gente aprender a ser gente. Qual a diferença entre espírito, perispírito e corpo físico? O espírito é a essência, é a criação de Deus separado da matéria. Perispírito e corpo físico é o invólucro, é o equipamento. Eu não gosto de usar o termo máquina, né, porque é muito mais do que isso, né? Mas é um ser orgânico, e no caso do perispírito é esse intermédio material entre o ser espiritual e a matéria. Então vamos colocar assim, o perispírito e o espírito e o corpo físico são os veículos de manifestação do espírito. Mas vamos lá, quem que sorri? O espírito. Quem fica alegre? O espírito. Quem fica triste? O espírito. Quem sente? O espírito. Quem ama? O espírito. Todos esses atributos são atributos do espírito. Quando o corpo material termina a sua passagem, para de funcionar, o espírito carrega consigo parte do perispírito, boa parte do perispírito, para continuar tendo a individualidade da sua manifestação, mas ele leva consigo todos os atributos do espírito, tudo que ele sente, tudo que faz com que ele seja feliz, tudo que ele faz com que ele seja triste, todas as experiências, todas as convivências, os amores, os desafetos. Quando a gente desencarna, a gente não deixa de amar quem a gente ama. E a gente não deixa de ter aquela coisinha, aquele quesinho com aquela pessoa que a gente tem mais dificuldade de conviver. Tudo continua, porque tudo isso está no nosso espírito e não na matéria. Sou um espírito eterno e individualizado. O que isso implica para minhas escolhas? Implica, como a gente falou na resposta da outra, né? Somos eternos significa que sempre a gente vai ter que conviver com as consequências das nossas ações. Sempre a gente vai ter que conviver. Então, quando a gente faz escolhas boas, nós vamos ter resultados bons. E quando a gente faz escolhas ruins, aí a gente vai ter que refazer. A gente vai ter que dar conta do prejuízo, do dano, que muitas vezes são danos não materiais, né? Quando a gente, por exemplo, entristece alguém,
quando a gente faz alguma coisa que a pessoa não gostou, né? Quando a gente faz alguma coisa que a pessoa não ficou sabendo, mas depois com o desencarne ela vai ficar sabendo, e a gente vai carregar isso para sempre. Até a gente não tem como desfazer, não tem como voltar ao passado, mas tem como pedir perdão, tem como a gente fazer um recomeço com aquelas mesmas pessoas que a gente conviveu em carne, né? Em outra existência, numa outra encarnação. Por isso que a gente vê tantos problemas dentro de famílias. As famílias são os elementos que a espiritualidade utiliza para colocar no mesmo ambiente espíritos que têm acertos para fazer. Não é só isso, tá? Porque senão a gente não conseguiria sobreviver num ambiente que todo mundo que tem ali tem um problema com a gente. Então há um equilíbrio. Sempre tem, por exemplo, aquela mãe, né, que é a mais carinhosa, aquele pai que é mais problemático, ou o pai que é mais carinhoso, ou a mãe que está sempre discutindo com o filho, aí o pai chega junto. Essas são as organizações das famílias no mundo espiritual, né? As células da sociedade é onde os espíritos vão trabalhar as suas dificuldades e as consequências daquilo que fizeram que não foi muito legal. Por que o espírito precisa do corpo físico para evoluir? E como lidar com as limitações do corpo sem esquecer que sou um espírito imortal? O espírito precisa do corpo para evoluir, para colocá-lo à prova, para a gente poder interagir com as pessoas, para a gente ter a necessidade de aprender, de crescer, de sobreviver. Se o espírito ele não precisa se alimentar, então ele não sente fome, né? O espírito ele nunca vai morrer, né? Não tem aquela necessidade de lutar pela sua sobrevivência, mas ele precisa aprender essas coisas e depois aprender a conviver. Então o espírito precisa da matéria necessariamente para ele sair daquele primeiro estágio, como é que vocês falaram? Simples e ignorantes. Através do laço com a matéria e das experiências nos diferentes mundos, é que o espírito vai aprender as lições de sobrevivência, aprender as lições que vão evoluindo até as lições de amar, de conviver, de respeitar. Tudo isso é feito nesse conjunto espírito-matéria. Mas lembra, a matéria é só o veículo. Ela volta para a Terra, ela volta para o celeiro de onde ela veio, né? Do mundo de onde ela veio, e o espírito segue adiante. E qual a necessidade da gente... Como é que a gente faz para a gente preservar o nosso corpo, né? Foi outra parte da pergunta. Essa pergunta ela é muito bacana, ela é muito legal. Porque eu pergunto, vocês é que estão me entrevistando, mas eu vou perguntar e não vou responder. De onde que vem a matéria da qual é feito o nosso corpo? Não vem das coisas desse planeta? Nós temos uma integração com o planeta, nós temos uma integração com a natureza, nós temos uma integração com os elementos formadores. Os elementos formadores do corpo humano e de boa parte do nosso perispírito vem desse planeta. Então, quando a gente desrespeita o planeta, quando a gente agride o planeta, quando a gente tira a capacidade do planeta de subsistir, na verdade a gente está agredindo a quem? A nós mesmos, porque a gente veio de lá. E quando a gente desencarnar e ficar na condição de espírito livre e for reencarnar de novo, nós vamos precisar do quê? De um outro corpo. Ora, e esse outro corpo vai ser feito do quê? Vai ser feito das coisas, dos elementos do planeta onde a gente vai encarnar. E muitas vezes a gente se vê distanciados da natureza. E não é assim que funciona. Nós não estamos distanciados da natureza. Nós somos feitos, o nosso corpo e boa parte do nosso perispírito. Ela é feita dos elementos desse planeta. Nós somos parte do planeta, nós somos parte da natureza. Então eu só espero, né, que com essa consciência que as gerações de vocês e que as gerações vêm daqui para frente, que durante algum tempo talvez a gente ou perdeu ou deixou um pouco de lado em busca de recursos naturais, fontes de energia, mesmo que elas poluíssem, de alimentar um número maior de pessoas, e também de ter muitos recursos concentrados, né, de pessoas ser rica, mais rica, mais rica, mais rica, né, que essas gerações elas mudem um pouco essa forma de pensar. E que a gente consiga pensar que a gente precisa de menos para viver e que a gente precisa retomar a nossa integração com a natureza, porque nós somos parte dela.
O que é reforma íntima e por que ela é urgente para mim, espírito? E qual é o meu papel como espírito dentro da coletividade e da humanidade? Nós influenciamos uns aos outros, não é verdade isso? A gente vê moda, aí a gente começa a ver, por exemplo, um tipo de calçado, né? Aí de repente você vê uma pessoa usando um calçado, aí depois de 2 meses você vê muitas pessoas usando o mesmo tipo de calçado, cores, não tem isso, a cor da moda, né? O biquíni da moda, né? O calçado da moda, nós influenciamos uns aos outros, não só com moda, né? Com maneira de agir, a gente influencia. De repente está todo mundo fazendo a mesma dancinha, né? Porque a gente vê e a gente influencia uns aos outros. Então, se a gente tiver coisas boas para influenciar o outro, por que não? Por que a gente não pode influenciar o outro com coisas boas? Não coisas ruins. Influenciar com coisas boas. Mas como é que a gente vai influenciar o outro com uma coisa boa se a gente não tem aquela coisa boa dentro da gente? E como é que a gente adquire cada vez mais coisas boas e mais coisas boas e mais coisas boas? Através da reforma íntima. E o que é a reforma íntima? É nós nos perguntarmos das coisas que a gente faz, o que é legal e o que a gente precisa mudar. Recentemente a gente viu, só para citar um caso, né? Caso que pegou bastante a gente, eu acho que vocês devem ter visto daquele cachorrinho do Orelha, né? E todo mundo viu aquilo e falou, meu Deus do céu, não acredito que fizeram uma crueldade dessa com um cachorro. Então, mas tem gente ainda que é capaz de fazer isso com os animais? Tem. Aí vocês acham isso legal? Não, essa pessoa tem que mudar. Ela precisa mudar. Ela tem que entender que essa forma de comportamento não é legal. E como é que ela vai fazer isso? Ela pode ser punida por aquilo, ela pode ser presa, ou seja, pode acontecer um bocado de coisa com ela. Mas se ela não mudar, há a chance de ela fazer de novo. Aí você fala, mas ela vai ficar presa o resto da vida. Sim, mas lembra, o espírito ele é imortal. Aí aquela pessoa vai desencarnar, ou vai morrer, como se fala, depois vai voltar. Aí você acha que ela vai voltar boazinha com os animais? Se ela ainda crê que ela pode fazer crueldade com os animais? Não vai. Ela só vai mudar isso quando ela se convencer que aquilo não é legal, que aquilo não é bom, que aquilo tem que mudar. E isso é só uma coisa da gente. Por isso que a reforma ela é íntima. Ninguém pode fazer a nossa reforma íntima. Só a gente. As outras pessoas, não só os pais, as mães, professores, não é só na escola, os colegas podem nos influenciar, mas a decisão, lembra do livre-arbítrio? A decisão de mudar é de quem? A decisão de mudar é de cada um. Enquanto eu não entender que eu preciso respeitar os animais, que eu preciso respeitar as diferenças entre seres humanos, enquanto eu não entender que aquele que a gente diz que é o índio, que é o habitante que já estava aqui no Brasil, né? Antes da gente chegar, a gente diz o Brasil é nosso. Na verdade eu acho que era dele. Aí a gente veio aqui e meio que usou a terra dele. E achar que ele é inferior a gente, ele não é inferior a gente. E achar que a gente pode agredi-lo. E achar que uma pessoa está numa classe social menor e por isso a gente pode destratar, não ter o respeito. Tudo isso são coisas que a gente precisa se convencer de que não estão corretas. Ainda mais os espíritas, que sabem que num piscar de olhos, perdemos o corpo com o desencarne, vamos voltar? Será que a gente vai voltar branquinho, de olhinho verde? Será? Então não tem isso. Né? Será que quem era menina vai voltar menina? Quem era menino vai voltar menino? Será? O espírito não tem sexo, o espírito não tem corpo? Será que a gente vai voltar assim? Então a gente tem isso à nossa disposição enquanto espíritas. Esse aprendizado, esse conhecimento de dizer, como espíritos, deveremos ser todos iguais. E todos deveremos rumar de acordo com características cada vez melhores. Mas eu não sei quais são as características cada vez melhores. Livro dos Espíritos, quem é o modelo de humanidade? É Jesus. Pergunta se Jesus faria isso. Se você disser, não, isso que eu fiz, Jesus faria. Então é uma coisa boa. Não, isso que eu fiz, Jesus nunca faria. Então não é uma coisa boa. É simples assim. Não precisamos estudar muito, não. É só a gente estudar a vida e o comportamento de Jesus, que é nosso modelo. Se foi legal para ele, é legal para a gente. Se não foi legal para ele, não é legal para a gente. É isso? Gente, muito obrigada. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, obrigado, tchau.